criança quer ser adulto, todo adulto quer ser rei, todo rei quer ser Deus, mas só Deus quis ser homem e morrer pela gente. Se você quer ser um servo, se quiser seguir o exemplo desse Deus, que você seja um servo aqui hoje. Estou aqui, respondi teu chamado pra servir. Usa-me, eu sou teu pra fazer o teu querer. Muito tempo me escondi, tentei correr e fugir, mas agora eu sou teu pra fazer o teu querer. Eu quero ser um servo teu, cheio do teu poder. Usa-me, Senhor, em teu louvor, como um vaso em tuas mãos. Estou aqui, respondi teu chamado pra servir. Usa-me, eu sou teu pra fazer o teu querer. Muito tempo me escondi, tentei correr e fugir, mas agora eu sou teu pra fazer o teu querer. Eu quero ser um servo teu, cheio do teu poder. Usa-me, Senhor, em teu louvor, como um vaso. Eu quero ser um servo teu, cheio do teu poder. Usa-me, Senhor, em teu louvor, como um vaso em tuas mãos, como um vaso em tuas mãos, como um vaso em tuas Nós vamos cantar uma música que para mim é uma das mais bonitas que eu conheço, assim. Ela fala sobre a graça. Ela fala que a graça encontra a gente do jeito que a gente tá, mas ela nos transforma.
Não existe barreira para a graça, não existe pecado que a graça não possa cobrir. E é sobre isso que nós vamos cantar agora. Graça excelsa de Jesus, perdido me encontrou, estando cego me fez ver, da morte me livrou. A graça libertou
Obrigado, Senhor, porque nós não estamos abandonados nesse mundo. Obrigado porque existe solução para o maior problema desse mundo, o nosso pecado. Obrigado pelo teu sangue derramado. Que o Senhor traga paz para este mundo, que precisa tanto de ti. Porque tudo que o Senhor promete, o Senhor é. Que seja feita a tua vontade na nossa vida. No nome de Jesus. Amém. Bom dia a todos, feliz sábado. No sábado passado, nós falamos aqui no momento de mordomia, nós falamos um pouco sobre dinheiro. E como nós nascemos com crenças limitantes que nos limitam a falar de dinheiro ou a querer de dinheiro, porque ele parece uma coisa ruim. E em Ageu 2:8 está escrito que Deus, ele é o dono da prata e do ouro. Então o dinheiro em si não tem problema. O problema é o quê que a gente viu? O dinheiro, ele não é a raiz de todos os males, como muitos pensam. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É isso que a Bíblia diz. Ela fala sobre o amor. Então nós precisamos separar entre ter dinheiro e amar o dinheiro. Vamos ler comigo agora a parábola dos talentos. Eu já ouvi essa parábola em algumas aplicações. Geralmente o talento ele é considerado como uma habilidade pessoal, um dom espiritual. Mas eu também queria usar agora, né? A Bíblia tem muitas aplicações financeiras, muitas lições financeiras. E eu queria agora estudar com vocês no sentido literal da história que Jesus conta. Então, isso está em Mateus 25, no capítulo 14 ao capítulo 29, tá? Vamos ler com a gente aqui. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5, a outro deu 2, a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles. Olha uma coisa aqui que às vezes a gente não percebe. Ele capacitou depois que ele deu segundo o quê? Segundo a capacidade de cada um deles. Então ele já sabia quem era capaz ali e quem não era. O que era mais, o que era menos capaz. E então ele partiu. O servo que tinha recebido 5 talentos saiu para fazer o quê? Negociar. E ele ganhou outros 5. Então ele saiu para investir, para empreender, para negociar aquilo que ele ganhou. O de 2, ele fez a mesma coisa no verso 17. Mas no verso 18, o que tinha recebido 1, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Gente, era normal na época se fazer isso com grandes tesouros, tá? Eles guardavam, enterravam na terra para esconder, com medo de perder, né? Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de contas. Aproximando-se do que tinha recebido 5, entregou outros 5 e disse: Senhor me confiou 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. E olha o que o Senhor disse, que curioso. Muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. O que ele está falando isso? Bem, eu te dei uma quantia aqui que foi pouca e deu certo, você rendeu bem, eu vou te dar mais, vou te dar muito mais. E além disso, venha participar da alegria do seu Senhor. Ou seja, vem, né, festejar comigo aí pelos seus resultados. O mesmo aconteceu com o que teve 2 talentos, mas não aconteceu com aquele que ganhou 1 talento. Pode passar, por favor. No verso 24, chegando por fim o que tinha recebido 1 talento, disse, sabendo que o Senhor é homem severo, estava com medo do Senhor dele, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Gente, aqui no verso 24, quando ele fala assim, o Senhor é severo, colhe onde não plantou, poxa, o cara está tirando o resultado de onde ele nem plantou. Então, assim, um cara quer colher benefícios. Olha o outro, ele ajunta onde não espalhou, ou seja, ele consegue ter frutos e resultado de algo que ele não jogou, que ele não plantou sementes, né? Ele consegue ajuntar resultados. E ainda assim, ele foi com medo. Então ele escondeu o seu talento na terra e aqui está, né, o seu talento inteiro aqui. Mas o Senhor respondeu, servo mau e preguiçoso, você sabia que eu colho onde eu não planto e ajunto onde não espalho?
Então você deveria ter entregado o meu dinheiro a quem? Aos banqueiros, pelo menos teria rendido juros. Então, o Senhor já fala pelo menos o que ele poderia ter feito ali. Portanto, tirem dele o talento e deem ao que tem 10. Eu não vou ler o último verso, né? Senão eu vou pregar aqui, que tem uma lição importante para a gente aprender. Vocês têm ideia do que é um talento monetariamente lá na época? Um talento, gente, era o equivalente a 20 anos de trabalho. 20 anos de trabalho. Agora pensa comigo, o salário mínimo hoje é 1.212. Vezes 12 meses, vezes 20 anos, isso dá 291 mil, tá? Mas vamos pegar a renda média do brasileiro, ao invés do salário mínimo. A renda média do brasileiro, ela é 2.213, isso é um dado de novembro. 2.213 vezes 12 meses, vezes 20 anos, dá 531 mil reais. Então, um talento era 531 mil reais. Vamos arredondar para 500 mil, para a gente fazer um exercício? 500 mil, então, um talento. 2 talentos, quanto? 1 milhão. E 5 talentos? 2,5, tá? Gente, o que você faria se o seu chefe chegasse para você e te desse aí 2,5 milhões para você investir? Para você cuidar? Ou 500 mil, ou 1 milhão. O que você faria? Eu te pergunto, você teria coragem de investir na bolsa? Você teria coragem de abrir um negócio novo? Ou você ia colocar na poupança, ou você ia enterrar? Você ia colocar num CDB, num fundo imobiliário? O que você ia fazer com esse dinheiro? É muito dinheiro, gente. Tem ou não tem que ter coragem para pegar o dinheiro dos outros e investir? Tem ou não tem? Tem que ter coragem. Nós vimos aí que os servos que receberam 2 e 5 talentos, eles negociaram, eles empreenderam. E o que recebeu 1, ele criou uma fantasia na cabeça dele que deixou ele com tanto medo que ele enterrou, ele acabou enterrando. Mas tem uma lição importante aqui para a gente aprender. Houve uma distribuição por meritocracia. O servo, ele conhecia a capacidade de cada um. E ele deu considerando o que tinha mais e menos capacidade. E como que se mede, gente, a capacidade de alguém, a competência? Como que se mede isso? Com resultado. A gente sabe a capacidade e a competência de alguém é com resultado, pelos resultados que a pessoa entrega. Agora, qual que foi o erro da pessoa que enterrou? Daquele que enterrou? Ele ficou com medo. O erro dele foi que ele foi covarde. E em Apocalipse 21, 8 fala assim: os covardes não entrarão no reino dos céus. Olha que coisa, os covardes não entrarão no reino do céu. Você é covarde, você é medroso? Sábado que vem eu vou falar um pouco mais sobre isso. Mas eu pergunto o seguinte: quantas pessoas aqui têm talentos, têm dons, têm oportunidades, têm inteligência, capacidade para negócios e às vezes não querem usar isso? É preciso ter coragem para empreender, para negociar, para querer mais para a sua vida financeira. E quando você deixa de usar a sua capacidade, você deixa de gerar empregos, de gerar renda, de abastecer financeiramente famílias. Então Deus espera que nós coloquemos a nossa capacidade em operação. É uma obrigação nossa, né? A quem muito é dado, muito é cobrado. O talento tirado do que enterrou foi dado para quem? Vocês lembram ali no finalzinho estava falando. O talento que foi tirado daquele que só tinha 1, ele foi dado para quem? Para o que tinha 2. Para o que tinha 5 e ganhou 10, né? Ou seja, o que tinha mais capacidade. Olha de novo a meritocracia. Não foi para o de 2, foi para o que tinha 5 e conseguiu 10. Então eu queria fazer um apelo com você que nós podemos ter mais, nós podemos buscar mais financeiramente na nossa vida. Só que nós não podemos nos acovardar como o primeiro ali, né? E nós temos que buscar inteligência financeira, senão a gente vai fazer besteira. Então o meu convite para nós hoje é que nós busquemos inteligência financeira para a nossa vida, para a vida das nossas famílias. E a dica de hoje que eu vou dar aqui é: procurem aprender onde se ensina inteligência financeira.
Eu vou dar a dica para vocês procurarem, começando por 3 vídeos do Leandro Quadros que tem no YouTube, que chama Semana IFB, de Inteligência Financeira Bíblica. Semana IFB, com Leandro Quadros. São 3 vídeos, você pode assistir. E no sábado que vem eu vou convidá-los para fazer uma outra coisa, tá? Então que Deus possa abençoar a vida de cada um agora e que vocês possam também, com os bens que Deus dá para vocês, participarem dessa obra maravilhosa que é o reino de Deus no mundo. Você que está nos assistindo pode aproximar a câmera aqui no QR Code e também participar pelo aplicativo, o 7Me, com seus dízimos e a oferta. Deus abençoe a vida de vocês. Bom dia a todos, feliz sábado. Vira para quem está do teu lado aí, olha para ele, e aí você dá um sorriso assim, ó, faz aquele sorriso bem bonito que você tem assim, ó. Dá um sorriso, gente, não fica tímido não. Você que está em casa também, se você estiver sozinho, olha para o espelho e dá um sorriso para você mesmo aí, ó. Se estiver acompanhado, você dá um sorriso para quem está do seu lado também, ok? Mas dá um sorriso neste momento, sorrir faz bem, libera boas substâncias no nosso organismo e nos ajuda a perceber que as pessoas do nosso lado também podem ter cara feia, mas também são gente boa, né? Sorrir faz bem, sem sorriso nós não sobrevivemos. Aliás, como é gostoso você estar do lado de alguém que sabe sorrir, né? E que consegue colocar um sorriso no seu rosto, faz parte da vida, sorrir. Às vezes a gente chora, né? Mas o choro ele termina pela manhã, porque Deus ele sempre tem cuidado de nós. Eu tenho certeza que Ele cuidou de você ao longo da semana, mesmo que talvez nem tudo deu certo. O fato das coisas não darem certo não quer dizer que Deus não abençoou você. A gente tem que tirar esses conceitos ou pré-conceitos de que só foi bênção quando deu tudo certo, né? E às vezes quando as coisas dão erradas, existem mais bênçãos. É claro que às vezes deu errado e foi ruim, mas ainda assim Deus Ele consegue cuidar da gente, né? Eu vendo o Patrick aqui falando de finanças, né? E aí dando algumas dicas. E aí tem alguém com a gente aqui hoje, eu quero dar uma dica. Se você quiser aprender a mexer com dinheiro também, tem o Nando aqui. Nando, dá um tchauzinho aí. Não sei quantos conhecem. Esse aí é um expert nessa área. Não sei se ele vai ter agenda para você. Mas se ele tiver agenda, é alguém que consegue já assistir muitas orientações dele. Alguém que consegue te dar aí boas orientações de como lidar com as suas finanças, ok? Sei que tem muitos outros aqui, eu estou falando dele porque eu já o conheço, sei que ele atua bem nessa área aí. Muito bem, está com a sua Bíblia ou com o seu celular aí, para nós começarmos a estudar um pouquinho. Estaremos entrando agora na segunda mensagem. Nós começamos um tempo atrás, eu tive que dar uma parada, mas nós voltamos agora na série sobre o reino. Então nós falamos sobre o rei do reino. Eu vou falar agora sobre características ou ideias do reino, tá? E depois eu vou falar da transformação dos súditos e, por fim, como que você faz para poder tomar posse do último reino. Vamos dividir aí nessas partes. Então, temos hoje e depois mais 5 temas sobre o reino, beleza? Então, se você perdeu o primeiro, assista depois. Ou eu vou fazer uma recapitulação aqui também. Deixa eu só colocar aqui na tela, que aí você consegue acompanhar também o que nós falamos sobre o rei do reino, que foi o nosso primeiro episódio, ok? Então nós falamos aqui sobre o nascimento do rei, onde que ele nasceu e que implicações isso tem para nós, a simplicidade de onde ele nasceu, os valores que ele tem como prioridade no estabelecimento do reino, e a gente vê que os valores são totalmente diferentes dos valores dos reinos humanos, não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Os servos que ele escolhe, nós vimos as características deles, eram pessoas que talvez nós nunca escolheríamos para poder trabalhar na nossa empresa. Talvez alguns deles fossem a última pessoa que você daria o seu dinheiro para poder cuidar ou investir. Mas foram esses que Deus chamou. Foram esses que o rei chamou. Isso já mostra muito claro com que tipo de pessoas ele estava disposto a trabalhar. Ainda bem que tinha algumas pessoas, senão muitos de nós nos consideraríamos fora, né, dessa questão. Nós vimos como que ele lidava com líderes, tanto líderes religiosos como também líderes políticos. Jesus ele nunca se furtou a essa questão de lidar com líderes.
mas na maneira de lidar com os líderes religiosos e civis, ele deixou para a gente um parâmetro importante de como que nós devemos também lidar com essas questões, tá? Como que ele estava também com liderados, como que ele lidava com esse tipo de pessoas. Nós vimos também como que ele lidava com pecadores e como que ele lidava com os inimigos. Não vou entrar nesses detalhes que nós já conversamos sobre isso. Se você não assistiu, procura aí a primeira mensagem da série para você entender um pouquinho que nós conversamos sobre o rei. E aí eu disse que nós iríamos depois falar que o reino de Deus é semelhante. Quais são os princípios do reino? Tá? É importante que nós vamos para a Bíblia que você vai ver que Jesus ele ensinou os discípulos a orarem pelo reino. Ele falou, o evangelho dele, né, era as boas novas do reino. Os seus discípulos eram os filhos do reino. Ele ordenou que o reino deveria ser prioridade e ele instruiu seus discípulos a pregarem o reino de Deus. Ou seja, eu preciso entender o que é isso. Porque se eu não entender o que é isso, eu não consigo viver aquilo que Cristo pediu para a gente viver. Porque Ele pediu para a gente orar, Ele pregava isso, seus discípulos eram chamados de filhos do reino, Ele disse que tinha que ser prioridade, e Ele disse que era o reino que nós deveríamos pregar. Então eu preciso saber o que é o reino para eu poder fazer aquilo que Cristo pediu para eu fazer. Porque Cristo Ele prega o reino, e ponto final, Ele não prega nada além disso. Ele vai pregar o reino. Então, o que é o reino? E ele deixou uma série de características para a gente entender o que é o reino. E eu quero colocar para você algumas questões para a gente entender sobre isso, começando no livro de Mateus, capítulo 13. Mateus, capítulo 13, verso 24. Mateus 13, verso 24. Com a sua Bíblia aberta, vamos orar. Senhor, nós abrimos a Tua palavra neste momento e queremos ouvir a Tua voz. Por favor, Senhor, que consigamos ouvir neste momento apenas a Tua voz. Que os nossos pensamentos, que as nossas preocupações fiquem de lado agora e que a gente consiga de fato parar para Te ouvir. Conversamos com outras pessoas ao longo da semana, ouvimos outras vozes, mas neste momento é a Tua que precisamos ouvir. Conversa com a gente, Senhor. Nós oramos por Jesus. Amém. O verso 24 diz: outra parábola Jesus disse a eles, dizendo: o reino dos céus é semelhante. Ele diz, semelhante ao quê? A um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde que vem esse joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: Senhor, quer que nós arranquemos o joio? Não, replicou ele, não o façam, para que ao separar o joio não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei no meu celeiro. Você já foi trapaceado alguma vez? Ou você já trapaceou alguém alguma vez? Já tentou se passar por alguém que você não era? Já tentou dar o golpe em alguém? Todos nós, em um momento ou outro da vida, às vezes a gente tenta ser aquilo que não somos ou fazer alguma coisa para poder trapacear alguém ou prejudicar alguém. Ou alguém faz algo para nos prejudicar. Essa é a vida. Naqueles tempos eram comuns nos plantios, quando alguém estava com raiva do outro, inicialmente a plantação de trigo, né? Você vinha durante a noite e silenciosamente você jogava um monte de semente ali. E não sei se você já olhou, quem já mexeu com plantas, você sabe que às vezes é difícil saber o que é real e o que não é. Eu fui criado na roça até os 15 anos. E quantas vezes eu arrancava algumas plantas que eram, na verdade, coisas que a minha mãe tinha plantado, né? E eu achava que era mato. E aí minha mãe ficava doida: mas agora que estava crescendo você arrancou. Eu disse: mãe, mas parece mato. Não, mas esse não é o mato. O mato é esse aqui, ó. Coloca perto aqui para você ver. Mãe, qual que é a diferença? Olha com atenção, vai ser. Eu não estou vendo diferença. Existem matos que são muito semelhantes a plantas que são ótimas.
E o joio é um deles, ele parece muito com o trigo. Aliás, se você pegar e olhar, você vai ver que é impossível saber qual é um e qual é o outro quando estão crescendo. Não tem jeito. Você pode tentar, pode olhar ali, você não vai conseguir perceber o que é um e o que é o outro. E é interessante que Jesus ele coloca esses princípios simples. Ele fala o seguinte, olha, com o que o reino parece? O reino parece com isso aqui, ó. Alguém semeia uma coisa boa e vem alguém e semeia uma coisa que parece ser boa, mas não é. Então, qual que é o princípio que Jesus coloca aqui desde o início? Desde o princípio, nós precisamos entender que o reino de Deus, ele estaria crescendo juntamente com o reino de contrafação. Às vezes alguns chegam para mim e falam assim, pastor, mas você está vendo como que está entrando heresia na igreja? Eu falei assim, está vendo quando? Agora? Esses dias, assim, não, tem surgido mesmo, mas que novidade tem nisso? Desde que Jesus começou a pregar o reino, o diabo começou a pregar o reino dele. Não é de agora que essas coisas existem, não existe novidade. Ah, mas agora as pessoas estão avacalhando. Não, gente, sempre foi assim. Jesus deixou bem claro, eu estou colocando um reino, e junto com esse reino vai vir coisas que parecem o reino, mas não são. Então, a primeira lição que nós precisamos entender com relação ao reino é o seguinte: desde que Jesus começou a instituir o reino, Satanás também começou a instituir o reino, só que o reino dele. Agora, a diferença é tão gritante assim? Não. Se a diferença fosse tão gritante, nós conseguiríamos perceber. Mas pelo fato de ser tão parecido com aquilo que Cristo também está colocando, tem passado despercebido ao longo de séculos. Então não pense que Satanás é alguém que vai chegar com enganos que assim, nossa, que legal. Não, isso aqui é do diabo. Não se iluda com isso. Os enganos, eles não vêm na forma tão clara que você consegue detectá-los assim. Tanto é que João, quando escreve, ele diz, olha, provai os espíritos e vê se provém de quem? De Deus ou não. Ele fala, pelos seus frutos os conhecereis. Então, desde que Jesus começou a plantar o reino, Satanás começou a plantar o reino também. E o reino dele é muito parecido. Se não fosse, ele não conseguiria enganar. Agora, interessante com relação a tudo isso aí, é que quando os servos descobrem que está crescendo, a primeira opção dos servos, né, quando eles falam assim, Senhor, o inimigo plantou lá, o Senhor plantou coisas boas, o inimigo colocou, posso lá arrancar? E aí Jesus, ele foi muito claro, que ele falou assim, não façam isso, não tentem arrancar, não tentem retirar o trigo, ou o joio do meio do trigo. É interessante essa questão aqui, né, porque quando a gente vê alguma coisa errada, qual que é a nossa primeira reação? É, de alguma maneira, resolver aquilo que está errado. E não tem nada de pecado nisso. Mas nós precisamos tomar alguns cuidados quando nós estamos falando das coisas que vêm de Deus. É claro que, deixa eu só abrir um parênteses aqui. A Bíblia deixa muito claro que alguém que comete um erro, que está muito claro que é errado, a Bíblia tem um sentido, se todo mundo está vendo, a pessoa sabe que é errado e ela insiste que aquilo ali, e não, eu quero ficar aqui mesmo, então a Bíblia fala o seguinte, olha, então você separa este da igreja. Mas veja só, o que Cristo mandou a gente fazer? É separar, ou seja, deixar bem claro o seguinte, olha, nós não concordamos com esse tipo de comportamento, então vai haver um desligamento, mas é desligar aquela pessoa da igreja, não é para você matar aquela pessoa, não é para você detonar aquela pessoa, é para você desligá-la da igreja. É a única coisa que Jesus disse, olha, quando o erro for aberto, a pessoa sabe que é errado, ela vai continuar no erro, você então deixa bem claro que você não concorda com isso, como um corpo de igreja, vocês tirem ele do corpo da igreja. Mas é separá-lo da igreja, não é separá-lo, porque não quer dizer que ele não possa ter salvação mais. Tanto é que Paulo manda em determinado momento cortar um indivíduo e depois ele fala o seguinte, olha, e quando é que vocês vão trazê-lo de volta? É isso que a Bíblia nos diz para fazer. Ela não diz para a gente sair linchando as pessoas por aí. Então veja, quando eu estou falando aqui que não cabe, ele fala para não arrancar, o que ele está dizendo é o seguinte, aquilo que
aberto que todos sabem, você deixa bem claro o seu posicionamento. Mas não entre no mérito do coração do indivíduo. Jesus ele foi muito categórico, ele disse, olha, não está autorizado a arrancar nenhum joio do meio de onde eu semeei. Não arranquem o joio. E ele coloca algumas razões. Por que ele disse para não arrancar o joio? Primeiro, vocês não têm capacidade de julgar. A incapacidade nossa de conseguir saber o porquê que alguém está fazendo algo, ela é gritante. Eu posso ver alguém com uma determinada ação e achar que essa pessoa é um dos piores indivíduos. Mas quem é que conhece a intenção do coração? Por outro lado, eu posso ver alguém com uma boa ação e falar assim, puxa vida, esse indivíduo aqui foi enviado por Deus. E por quem que ele pode ter sido enviado? Nós não conseguimos discernir essas coisas. Então, por mais que às vezes, em algum momento eu chegue para alguém e fale assim, fulano, eu acho que talvez esse comportamento seu de acordo com a Bíblia não seja o melhor, não cabe a mim chegar para esse indivíduo com 4 pedras e detonar com ele. Porque a razão pela qual o indivíduo está fazendo isso não cabe a mim julgar. Por isso que a ordem de Cristo foi, se o erro for muito gritante, você se separa da igreja, deixa claro isso. Há um tempo atrás, estava lidando com uma situação, e o indivíduo, ele chegou para mim e falou assim, pastor, vão me cortar da igreja. Eu falei assim, mas do nada assim? Ele, não, é que aconteceram algumas coisas aí, enfim, vou ser pai, né? Eu falei assim, tranquilo, e aí? Eu não queria ser cortado da igreja. Eu falei assim, o que você entende por disciplina? Para Deus perdoar a gente, né? Eu falei assim, já está aí um problema. Disciplina não tem nada a ver com perdão. A igreja vai aplicar em você uma disciplina, sei lá, de 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano. Isso aí, cada um vai ver como faz em cada situação. Não é para dizer o seguinte, olha, você agora errou, então nós queremos aplicar uma disciplina e poder acabar. Não, é para dizer o seguinte, gente, isso aqui não é o ideal para ninguém. Aí eu perguntei para ele, porque veja só, obrigado, Rose. O seu guri vai nascer daqui a um tempo, né? Eu disse, vai. Eu disse, o que você tem preparado para receber ele? Eu disse, nada. Você tem dinheiro para poder manter ele? Eu disse, não. Eu disse, e a mãe? Também não. Quem que vai manter? Os pais que vão ajudar por enquanto. Vocês vão morar onde? Não sei. Eu falei assim, cara, então você quer que a igreja olhe para isso e fale o seguinte, cara, que legal, não vamos fazer nada? Não, o que a igreja diz é o seguinte, olha, nós nos preocupamos com isso porque a criança também vai ser prejudicada. Agora quer dizer que a igreja vai abandonar vocês? Não, a igreja vai fazer campanhas, vamos ajudar vocês com tudo aquilo que nós pudermos. Com todo o aparato, inclusive financeiro, para que essa criança, mesmo ela não tendo sido planejada para este momento, ela receba todo o cuidado. Mas você já imaginou como que seria diferente se tivesse tido todo um processo para poder planejar como que seria bem melhor para essa criança? Imagina ela na barriga de uma mãe desesperada, pensando que ela não tem capacidade de manter a criança. Como é que ela é afetada por isso? Então, para esse tipo de coisa, a igreja ela vai sim não julgar as intenções. Às vezes o indivíduo, em um momento de vacilo, de fraqueza, acabou incorrendo em erro. Eu vou cuidar do indivíduo. Eu não vou julgar as ações dele e jogar lá as traças e largar para lá. Então não cabe a nós olharmos e dizer assim, olha, esse aqui é, na linguagem popular, né? Esse aqui é do capeta e esse aqui é de Deus. Muito cuidado com isso. Por outro lado, alguns que pensamos ser joio são o quê? Trigo. Mas alguns que pensamos que são trigo são o quê? Joio. E eu posso achar que sou trigo e ser quem? O joio. Então Jesus foi categórico, não arranquem. Não arranquem. Lidem com erros aparentes, mas não julguem as intenções. Não julguem as intenções. Alguns às vezes me questionam com relação a isso. Porque falam assim, pastor, mas fulano está prejudicando vidas. Verdade, concordo com você. Agora, quer alguém que Deus deixou mais prejudicar vidas do que o próprio diabo? Eu pergunto, o diabo foi destruído?
Por que Deus está dando espaço para o diabo agir até hoje? Deus já poderia ter travado ele. Por que Deus não travou o diabo até hoje? Eu pergunto, tem alguém que consegue avacalhar mais vidas do que o diabo? Ah, mas pastor, é porque você não viu o artigo que fulano escreveu, só transcorre ódio. Aí outro, não, mas é que você não viu a música que o fulano de tal gravou, só fala de coisas assim, tá? Mas é que vai prejudicar pessoas, tem que ser aberto. Você vê assim, cara, Deus não me chamou para poder ficar aqui detonando ninguém, nem arrancando ninguém. Não é para isso que Deus nos chamou. E aí nós começamos a atacar pessoas que às vezes nem sabemos o que realmente está passando na vida delas. Se é trigo ou se é joio, o tempo dirá. Deus deixou Satanás e ele ainda está até hoje atuando para que ficasse muito claro que ele era um enganador. Ellen White, ela comenta que se Deus tivesse arrancado, quando ele tirou o diabo, ele tivesse matado ele tinha tanta interligação com os outros anjos que ele teria que ter destruído quase todo o céu, porque eles não mais confiariam em Deus. E esse é um outro motivo pelo qual Deus também não nos permite arrancarmos o joio. Porque alguns têm tantas ligações uns com os outros dentro da igreja, que se nós arrancássemos, a gente faria com que o outro abandonasse a igreja também. Porque ele não consegue discernir. E Deus está cuidando disso, para que no momento certo, a colheita seja feita. Então entenda, o reino desde o início, ele vai ter gente boa e gente má, faz parte. Ah, mas a igreja tem gente ruim? Tem, desde que Jesus fundou. Porque ao mesmo tempo que Deus manda os seus, quem que manda os seus? O diabo. Então não se assuste ao ver na igreja problemas, porque isso acontece desde que a igreja foi fundada. Faz parte. Mas não tente arrancar, porque você não foi chamado para isso, eu não fui chamado para isso. Houve épocas em que se tentou fazer isso. E nós já sabemos como que essas tentativas de arrancar o erro deu errado. Aprisionamentos, torturas, mortes. Isso aqui foi usado durante um bom tempo. A religião se junta com o governo para poder agora cuidar das pessoas, né? Aí no cuidar delas vem aprisionamento, vem tortura e vem morte. E às vezes a gente olha para isso e fala, nossa, como as pessoas eram más, né? Mas será que nós estamos muito diferentes disso? Se você pegar e analisar um pouquinho o que nós hoje estamos querendo, nós agimos da mesma maneira, só que de um aspecto diferente. Nós queremos aprisionar as pessoas, tirar deles o direito de dar opinião. Ah, mas a opinião dele é prejudicial, pastor, tem que proibir. Não. Tenha discernimento, vai ler a Bíblia e você vai conseguir entender o que é um e o que é outro. Se está errado, você conversa, deixa claro o que é a verdade, mas o indivíduo ele tem o direito dele. Eu não posso interferir no direito do indivíduo. E nós precisamos tomar um pouco de cuidado com relação a isso. Gente, eu estou falando aqui aspectos religiosos, tá, gente? Não estou falando aqui o indivíduo está matando o outro, larga matando. Não, vamos ter maturidade para entender as coisas. Eu estou falando aqui de ensino, estou falando aqui de religião. Mas eu não gosto muito daquilo que ele escreve, eu não gosto muito daquilo que ele compõe. Ok, mas é um direito dele, eu não fui chamado para poder ficar tolhendo direitos de ninguém. Deus não me chamou para isso. Toma muito cuidado com essas questões. Por que motivo? Porque isso vai mostrar exatamente que reino que está sendo defendido. E aí nós vamos para o linchamento virtual, não torturamos, mas porque alguém escreveu um artigo ou compôs uma música, nós entramos na internet e detonamos com esse indivíduo e com a família. E estamos agindo em nome do Senhor. Que Senhor? Isso aqui é de ambos os lados. É em nome do Senhor que nós estamos agindo, não pelo menos do Senhor que escreveu a parábola desde o início, o joio e o trigo. Não é em nome do Senhor que nós estamos agindo.
Ellen White é muito categórica quando ela fala sobre isso. Ela fala, este é o método de Satanás, não de Deus. E aí se isso aqui não dá certo, aí a gente então, vamos lá, vamos cancelar, vamos fazer uma campanha para poder que fulano agora não possa mais escrever, para que o fulano agora não possa mais cantar em lugar nenhum, e que ele tenha as suas redes sociais canceladas. Gente, não entre nesse barco, você está entrando num barco que é dirigido pelo diabo. Nós não fomos chamados para isso. Fomos chamados para salvar pessoas, não para cancelar pessoas. Eu sei que talvez você vai vir algo e vai assim, mas isso aqui tá muito errado. O que você pode fazer a respeito disso? Você pode botar seu joelho no chão, orar a Deus, e pode entrar em contato com o indivíduo e conversar com ele. Abrir seu coração. Agora, usar esses meios aqui como desculpas para avançar o reino, nós estamos protegendo o reino. Não estamos protegendo o reino. Nós estamos implementando o reino de Satanás. Isso não é o reino, nem de um lado e nem de um outro. E para falar mais dentro do cristianismo, né? Hoje a gente tem um cristianismo que é mais liberal e um cristianismo que é mais tradicional. Mas já percebeu que os dois usam as mesmas técnicas? Os tradicionais tentam travar aqueles que eles acham que são liberais demais e que estão virando uma Sodoma, tentando tirar deles o direito de falar, de fazer as coisas. E os liberais tentam acabar com os tradicionais. Qual que é a diferença de um para o outro? Vamos ser sinceros, qual é a diferença de um para o outro? Ambos estão tentando cancelar o outro, ou tirar do outro o direito de falar. Esse não é o reino de Deus. Esse é o reino de Satanás. Então precisamos tomar muito cuidado com isso. Ah, pastor, mas está prejudicando. Eu sei que está. O diabo está prejudicando a gente tem mais de 6.000 anos. Jesus os destruiu? O que Jesus nos dá para a gente lidar com as questões dos enganos de Satanás? Ele nos deu a palavra dele, nos deu o Espírito dele, nos deu todo o poder necessário para que a gente não fosse prejudicado por ele ou perdesse a salvação por causa dele. Então, se para o maior inimigo de todos, Deus já deu uma saída, eu vou me preocupar com o indivíduo porque ele está falando e está tendo muitos likes na internet? Você acha que sinceramente esse indivíduo vai conseguir fazer mais prejuízo do que o diabo? Não se iluda com isso, não. Se o diabo, que é o maior enganador de todos, nós já temos um antídoto contra ele, contra esses indivíduos nós temos também, e todas as pessoas têm esse antídoto, que é a verdade, que é a palavra de Deus, e ponto final. Então não queira fazer uma caça às bruxas, para poder ajudar a implementar o reino. Você não está implementando não o reino de Deus, é o reino de Satanás. Precisamos de ter, acima de tudo, a maior mensagem com relação ao reino, é a humildade de saber esperar e aguardar o tempo da colheita. Quem é que vai fazer a separação entre joio e trigo? É Deus. E ponto final. É Ele que vai separar, é Ele que deixa bem claro aqui, enviarei os meus ceifeiros, uma referência aos anjos, e eles recolherão os trigos no celeiro e o joio eles queimam, e acabou. Então, em última instância, a parábola do joio e do trigo, quando fala sobre o reino, ela nos chama para um convite à humildade. Por que humildade? É olhar para você e reconhecer que você não tem capacidade de tomar decisões com relação a isso. É olhar para você e falar assim, Senhor, eu estou realmente vivendo de acordo com o reino, porque enquanto eu fico olhando para o outro, eu não consigo me ver. Enquanto eu presto atenção nas falhas dos outros, eu não consigo prestar atenção nas minhas próprias falhas. E aí eu entro numa arrogância espiritual, em que eu começo a me achar melhor do que todo mundo, e daqui a pouco o mundo não sobrevive sem eu e sem as minhas ideias. Olha o nível de arrogância que a gente chega. Precisamos olhar e reconhecer
que Deus deixou muito claro o seguinte: filho, eu chamei você a fazer parte do reino, mas deixa que eu cuido de separar quem presta e quem não presta. Saiba o seu lugar. É um convite à humildade, a reconhecer a nossa incapacidade de lidar com as questões mais sérias que têm que ver com vida eterna. Quem sou eu que não morri por ninguém para poder julgar se ele tem direito ou não à salvação? Eu dei a vida por quem? Mas nós nos iludimos, né? E eu me lembro que estava trabalhando no CAB, antigo Colorado, né? Estava trabalhando lá já há algum tempo. E aí eu recebi um convite para ir a Uberlândia fazer uma semana de oração. E aí eu marquei a semana de oração, combinei de ir. E eu fiz algo que não é muito incomum. Minha memória, às vezes, ela é meio falha, né? E eu não escrevo as coisas, acaba entrando em rascadas, né? Eu marquei de fazer uma semana de oração em Uberlândia na mesma semana em que eu havia marcado para um outro fazer a semana de oração ali no Colégio Adventista de BH. Cheguei lá em Uberlândia, domingo à tarde, alguém me liga: ô pastor, o fulano de tal chegou aqui para fazer a semana de oração. A gente deu um frio na barriga, eu disse, pronto, e agora, né? Gente, eu pensei, o que eu faço agora? O que eu faço? Conversei com um colega meu que tinha me chamado para poder estar lá em Uberlândia. Falei com eles: rapaz, acho que estou pensando aqui, acho que vou ter que voltar para BH, porque se eu não estiver lá, as coisas não vão fluir como deveriam fluir, porque eu não vou estar lá à frente. Os meninos não vão ter capacidade de conduzir uma semana de oração. Tudo bem que o pastor vai estar pregando, mas sem cuidar de música, sem cuidar dos pedidos de oração, dos momentos de oração, enfim, é um monte de coisa que envolve. Os meninos não vão dar conta disso. Eu preciso sair daqui, eu preciso voltar para lá. Eu assim, mas e os meninos daqui que estão esperando, né? Se a gente marca para outra semana, né? Eu disse, cara, pensa um pouquinho aí e você me fala até amanhã. Está. E aí aquela madrugada eu levantei, orei a Deus, porque se eu fosse vir tinha que pegar o avião logo de manhã. E Deus foi muito irônico, né? Quando Ele me fez lembrar de algumas coisas e pensar em algumas coisas, como se, por exemplo, a pregação do Evangelho realmente dependesse de mim, né? Se a minha ausência estaria complicando a salvação de uns meninos. E eu, na verdade, percebi o seguinte: Senhor, a minha arrogância é tanta que eu estou achando que se eu não estiver lá, as coisas não vão acontecer como deveriam acontecer, né? Prefeito de salvação sem a minha presença não vai ser a mesma coisa para aqueles meninos. Eu disse, Senhor, me perdoe a minha arrogância. E eu vou ficar por aqui. Eu liguei para um menino, falei com ele assim: fulano, eu preciso que você se encarregue de ir junto com os outros 5 aí. Organizem para mim a semana de oração, porque eu não organizei, porque eu tinha esquecido. Deixei nada organizado. Organizem minha semana de oração, cuidem do pastor, façam as coisas. E eu vou estar orando por vocês. Confio, acima de tudo, em Deus e de que Ele vai colocar as pessoas certas para cuidar das coisas. E eu desliguei por completo, nem quis ligar durante a semana para poder não tentar interferir no processo. Gente, quando eu cheguei na semana seguinte, até hoje, não teve uma semana de oração que marcou mais ao meu tempo de escola, né? Não tem uma semana que foi tão falada quanto a semana em que eu não estava. Eu acho que Deus fez de propósito para deixar bem claro o seguinte: para com essa arrogância de achar que porque você é pastor, que é estudado, que a sua presença é essencial para as coisas fluírem bem, como se eu não desse conta das coisas. Esses meninos fizeram um trabalho que eu jamais teria pensado em fazer. Eles conseguiram envolver todos os moleques da escola, desde o pequenininho até o marmanjo do 3º ano que não gosta de participar de nada. Não teve um que ficou sem envolver. Porque eles dependeram de Deus. Quando a gente depende da gente, a gente avacalha as coisas. Deus nos chamou, e com isso eu concluo. Deus nos chamou para poder participarmos do avanço do reino, sim. E não tem coisa mais gostosa que essa. Mas Ele nos chamou para pregar o reino. Lancem as redes, preguem, falem, anunciem o reino. E aí Ele, colocando essa parábola, Ele fala, quando eles puxam a rede, vem todo tipo de quê? De peixe. Mas a separação, Jesus disse, deixe que eu faço. Não intrometa,
tenha humildade de saber qual é o seu lugar, qual é o seu papel e qual é o meu papel. A parábola do joio e do trigo, ela constantemente é um convite para mim falar o seguinte: saiba o seu lugar. Saiba qual é o seu papel no reino. Não intrometa nos business de Deus. Mas nós temos uma síndrome de Deus que é terrível. Estou falando de mim, não estou falando de você, que eu nem conheço todos. Mas a gente tem a síndrome de Deus que é terrível, né? Que se a gente não fizer, nada acontece. Se não for eu, nada acontece. Não. Deus era Deus e continua sendo Deus. Comigo ou semigo, Deus é Deus. Vamos ser humildes, vamos reconhecer o nosso papel e vamos deixar Deus fazer o papel dele. E o reino vai avançar. Semana que vem vamos conversar sobre... Na verdade, o título dessa semana ficou trocado. Hoje era sobre o joio e semana que vem será sobre o grão de mostarda. Se você podia perder alguma dessa série, era hoje. A de semana que vem você não pode perder. Ela é a fundamental. Se você não entender ela, você não entende mais nada. Então, se você podia perder, era de hoje. Já que você está aqui hoje, está assistindo hoje, semana que vem você não pode perder. Vamos entender esse conceito do grão de mostarda. Mas por hora, saiba o seu papel no reino e deixe Deus fazer o papel dele. Vamos orar e após a oração, ouviremos uma música especial pela Jamile. Senhor Deus, o pedido a Ti nessa manhã é por humildade. Às vezes queremos fazer o Teu papel, de sairmos fazendo uma caça às bruxas e apesar de condenarmos a Idade Média pelas suas atrocidades, fazemos a mesma coisa atualmente. Queremos tirar das pessoas, às vezes, o direito de expressarem as suas crenças, as suas visões. Talvez, de fato, muitas delas não sejam boas. Mas em muitos o Senhor está trabalhando para um conhecimento da verdade. Outras podem estar realmente só propagando o erro. Mas no momento certo o Senhor há de agir. Então nos ajude a sabermos qual é o nosso papel. Nos dê humildade, Senhor. Às vezes a gente tem uma arrogância terrível de olharmos para algumas pessoas e já acharmos que já sabemos o futuro delas e como que de fato elas são. E aí menosprezamos, isolamos, cancelamos. Ainda dizemos que estamos cuidando do reino. Talvez como Paulo, muitas vezes na ignorância, matando pessoas, perseguindo pessoas. Mas não estamos trabalhando para o Senhor, estamos perseguindo o Senhor. Então nos dê humildade, Senhor, para reconhecermos que precisamos avaliar o nosso próprio coração. Semana que vem conversaremos um pouco sobre isso. Mas precisamos olhar para o nosso coração, Senhor. Se não damos conta nem de olhar para o nosso, como olharemos para o dos outros? Nos dê humildade. Mas acima de tudo, coloque em nosso coração o prazer de pregar o Evangelho. Isso o Senhor já pediu para a gente fazer. Que essa vontade surja no nosso coração, Senhor. Que a gente fale sobre o reino, fale sobre o Senhor. Porque o Senhor é bom. O tempo todo o Senhor é bom e nós te agradecemos por isso. Muito obrigado, Senhor. Nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Custa tanto pra me achar e é tão fácil me perder. Custa tanto confiar, tão fácil perguntar por quê. Algo aconteceu em mim, embora eu não queresse. Me inclino tanto pra quem não quero ser. Não importa o quanto eu diga não, nem quantos muros eu leve ao chão. A pior batalha é sempre contra mim. Eu preciso todo dia me lembrar de quem eu sou.
Eu preciso todo dia morrer pra quem de fato eu não sou. Eu preciso todo dia acreditar em quem tu dizes que eu sou. Eu preciso todo dia renascer pro teu amor. Eu não queria ser assim, é que eu não sei ser mais ninguém, mas desse jeito que eu sou, tua graça me faz ver além do que eu posso ser, do que por mim mesmo posso fazer, e penso que a beleza disso é que quando alguém olhar pra mim e ver algo belo, vai saber que é somente a tua presença em meu viver. Oh, yeah. Eu preciso todo dia me lembrar de quem eu sou. Eu preciso todo dia acreditar em quem tu dizes que eu sou. Eu preciso todo dia acreditar em quem tu dizes que eu sou. Eu preciso todo dia renascer pro teu amor. Eu preciso todo dia renascer pro teu amor. Oh, oh, oh. Amém. Encerramos aqui a nossa transmissão de hoje e eu gostaria de agradecer a sua presença. Se você deseja participar do nosso grupo de estudo ou convívio, entre em contato com a gente pelo nosso Instagram, @enotebh. No próximo domingo, retornaremos com o nosso clube de aventureiros, que é o Clube Mirantes. Então, se você é pai de criança de 4 a 5 anos de idade, não deixe de trazer ele aqui no próximo domingo, às 9h30. Para vocês que estão no auditório, agora nós teremos o nosso guia de estudo. Desejamos a você e a sua família uma ótima semana. Vão em paz e abençoe as pessoas que estão ao seu redor. 4 e 5.